Muito bem, pessoal, conforme combinado, conforme prometido, a gente vai fazer aqui uma pequena revisão da nossa disciplina de Educação, Sexualidade e Gênero, apontando os principais elementos, os principais tópicos daquilo que nós estudamos ao longo do semestre, aquilo que está no nosso material básico de leitura, enfim. São alguns apontamentos aqui para a gente conseguir fazer uma discussão bem elaborada para efeito de avaliação, certo? Então, a primeira coisa para a gente pensar é que a nossa discussão ela começa em cima de um artigo que ele é extremamente importante para nós enquanto professores, né? Vocês enquanto futuros pedagogos e pedagogas, que ele faz uma discussão sobre as bases legais, né, e fundamentais da discussão de gênero e sexualidade em sala de aula. Por que esse artigo ele é importante? Porque hoje, e aí nós estamos falando aqui 2020, né, mas isso já é um movimento que permeia a educação de um certo tempo, talvez os últimos 3, 4 anos, isso começou a ganhar uma tônica muito forte, de um movimento muito conservador que tenta deslegitimar qualquer discussão sobre gênero em sala de aula com argumentos que, no geral, não refletem o que é a discussão de gênero de fato. Então isso é uma questão que a gente precisa de pensar. Então é preciso situar o lugar. O que é discussão de gênero em sala de aula? O que é gênero, para a gente começar a discutir isso? Então, a primeira coisa que nós apontamos, né, quando a gente discutiu, que quando a gente fala de gênero no cenário educacional, na discussão que a gente está estabelecendo, a gente não está falando de gênero no sentido biológico, macho-fêmea. Né? A discussão de gênero ela passa por uma perspectiva sociopolítica, né? uma perspectiva social. Então, toda a discussão de gênero ela passa por essa percepção. E aí o que é importante da gente estabelecer é que muitas vezes grupos ou pessoas buscam deslegitimar, não sei nem se essa palavra é cabível no momento, mas tentam derrubar a credibilidade da discussão de gênero sob uma argumentação de que a discussão de gênero seria para estimular meninos e meninas a mudarem a sua posição, a sua opção sexual é uma expressão muito usada. Né? Nem se usa a expressão orientação sexual, que é uma grande bobagem. Quando a gente fala de discussão de gênero, e aí a gente coloca esses pontos sociopolíticos na discussão, a gente está falando da violência contra a mulher, a gente está falando da desigualdade social e salarial que existe entre homens e mulheres, a gente está falando de uma sociedade que se perpetua dentro de uma ótica heteronormativa, a gente está falando da violência também contra pessoas LGBT ou mais precisamente LGBTQIA+, né, que é o termo mais utilizado e mais apropriado no momento. Então, enfim, discutir gênero é falar de todos esses elementos. Tá? Então, é uma discussão que permeia a sociedade, é uma discussão importante, ela precisa ser feita e o ambiente escolar, devido à sua característica de um pensamento democrático, ou seja, a escola é um espaço para convívio social. A escola, de maneira assim muito simples, a gente pode dizer que ela é uma micro-sociedade, né? Então, todos os problemas, todas as questões que existem na sociedade, elas se perpetuam e se repercutem dentro do ambiente escolar. Isso é natural. Consequentemente, a escola torna-se um local privilegiado para essa discussão.
Porque na escola você vai ter todos os segmentos sociais, você vai ter orientações sexuais diferentes, você vai ter pensamentos diferentes, você vai ter visões de mundo completamente diferentes. E a discussão da tolerância, do respeito, da aceitação, da valorização do outro enquanto pessoa, independentemente da sua posição religiosa, de sexualidade, política, etc. Mas o respeito ao outro é um dos principais valores que a educação precisa perpetuar, ela precisa estar na formação, precisa estar na base do indivíduo, né? E aí esses tópicos, eles estão, né, fundamentalmente na Lei Diretriz e Base da Educação, mais especificamente no seu capítulo 3º, que trata dessa questão. Aí no artigo que nós citamos e que vocês têm acesso a ele, ele traz, né, de maneira bem detalhada tanto o artigo 3º quanto um comentário sobre os ditames da educação de gênero na escola. E isso pode e deve ser realizado desde a educação infantil até o ensino médio. Evidentemente que guardadas as proporções da maturidade de cada série que a gente está destacando. Mas a discussão de gênero faz parte da discussão estabelecida na escola, seja ela pública, seja ela privada. Então, o primeiro elemento a gente precisa situar, tá? E aí são os dois primeiros pontos. Situar o que é gênero, qual a discussão, qual é o lugar que a gente precisa colocar gênero na discussão atual, e qual é a fundamentação, qual é a base legal que a gente tem para discutir isso no âmbito escolar, tá? Então, assim, primeiro ponto para a gente discutir em termos de avaliação são esses dois conteúdos que estão disponíveis para vocês. Um terceiro ponto importante é que é um relatório do Conselho Nacional de Educação, ele foi formulado, se não me engano, 2016, 2017, e aí eles elencaram uma série de pontos sobre o que se espera de cada curso de licenciatura no Brasil. E um dos pontos interessantes é que naquilo que se refere à formação dos pedagogos, né, aquilo que se espera de um graduado em pedagogia, é que pedagogos e pedagogas tenham capacidade técnica de estabelecer, dentre outras coisas, a discussão de gênero dentro do ambiente escolar. Então isso é uma necessidade, né, de pedagogos e pedagogas de formação nesse sentido. Então é preciso estar antenado nessa discussão, né, valorizar a discussão com embasamento teórico e fundamentação jurídica. Então isso é jurídica no sentido legal. Então esse é um elemento crucial, tá, para a gente poder discutir. Aí nós temos lá na nossa plataforma online uma série de materiais que eu disponibilizei para vocês com dados que referem-se à violência contra a mulher, à violência contra a comunidade LGBT. Vamos usar essa sigla aí para ficar mais simplificado, né? Mas sabendo que o termo que se estabelece é LGBTQIA+. Então, enxugando o termo, a comunidade LGBT, a gente está nos maiores índices de violência do mundo. Então a gente fez uma discussão sobre isso, ou seja, o que faz do Brasil, ou quais são as raízes históricas que a gente tem no Brasil, que nos coloca no topo da violência em termos de violência contra a mulher e violência contra LGBTs. Então isso é um ponto-chave. Então, nós temos um vídeo, né, que faz essa discussão sobre a Lei Maria da Penha, a questão da violência contra a mulher e etc. E aí são apontadas várias características, né, nesse material. A questão social, no sentido em que muitas vezes a mulher não se sente amparada para fazer a denúncia do seu companheiro agressor. Muitas vezes ela não se sente confortável, nem sempre o poder público oferece a devida
a devida assistência para essa pessoa, seja uma assistência jurídica, seja uma assistência psicológica, seja uma assistência em termos até mesmo de elemento financeiro, né, econômico financeiro. Então, essa falta de uma política mais efetiva no que se refere à questão da violência acaba facilitando a vida do agressor nesse contexto. Haja vista, a gente falou um pouco sobre isso, quantas vezes o Estado estabelece uma medida restritiva, onde o agressor precisa estar a 2,5 km de distância da vítima, né, da mulher ameaçada, mas o Estado não garante a segurança dela nesse sentido, né? Nem tem condições de garantir essa segurança. Então isso gera uma facilidade muito maior para que os índices de violência cresçam, né, dentro dessa perspectiva de Estado. Então esse é um problema sério e a gente tem material, teve toda uma discussão sobre ele, é um ponto que vocês precisam estar atentos e atentas a ele. O outro ponto, quando a gente fala da violência contra a comunidade LGBT, é algo que, de certo modo, vai seguir a mesma direção, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do crime de homofobia, ele foi regulamentado, legalmente falando, muito recentemente, 2018, 19, se não me engano, que o Supremo Tribunal Federal igualou o crime, né, a violência ao outro ou a outra no que se refere à questão de gênero, ele foi igualado ao crime de racismo. Então, se regulamentou o crime de homofobia. Então, aí tem até um material lá no portal que faz todo esse histórico, assim, vocês não precisam decorar todos aqueles tópicos que estão lá, mas é importante vocês estarem atentos ao processo histórico, né, que se deu essa construção de sociedade. Então, se a gente for pegar o histórico do movimento LGBT, ele começou a ter uma certa representatividade na segunda metade do século XX, ou seja, pouco mais de 50 anos atrás. Então, e uma visibilidade ainda muito pequena frente o tamanho do problema, né? Uma movimentação que era pequena e muito difusa em relação ao tamanho da violência social que ocorre no cotidiano. Quais são as raízes disso na sociedade? Ora, eu fiz uma lista e a gente elencou isso aí em sala de aula. Então nós temos uma sociedade que se fundamentou desde a sua concepção no século XVI, isso falando de Brasil, né? Claro que quando você leva o movimento para a Europa, para os Estados Unidos, então ele tem outras características. Mas a gente pensando em termos de Brasil, a nossa formação a partir do século XVI, ela se deu dentro da perspectiva da formação social focada na figura do homem branco, heterossexual e cristão. Então, tudo que fugia dessa perspectiva passou por algum processo de discriminação. Então, a mulher foi excluída da sociedade, a gente falou do homem branco, ou seja, o homem negro, o homem indígena, passaram por processo de discriminação também. Então, a perspectiva da formação da família tradicional, né, o homem heterossexual, isso foi a matriz daquilo que se estabeleceu na sociedade. Tanto que, até hoje, a gente ainda tem problemas no reconhecimento do casamento ou da união homoafetiva. Legalmente falando, a união de dois homens ou de duas mulheres ganhou a mesma representatividade jurídica. Mas assim, a lei sempre deu um jeito de não fazer a menção a casamento homossexual. Então isso sempre foi um tabu na discussão da sociedade brasileira. Embora, juridicamente falando, a união homoafetiva ela tem a mesma representatividade da união heterossexual. Mas isso é para a gente entender que dentro de uma formação de sociedade,
Nossa sociedade sempre se pautou por princípios muito conservadores. Isso é muito forte na sociedade. Agora, o que a gente precisa entender, e aí é importante a gente ressaltar isso, é que o fato de a gente ter uma sociedade formada pela ótica da família tradicional, do pensamento conservador, isso não significa necessariamente que a sociedade precisa ser agressiva. Isso aí já é um outro problema que a gente construiu socialmente falando. Não há nenhum problema na constituição da família heterossexual. Isso é absolutamente normal, né? A minha família é heterossexual normal. Agora, a partir do momento em que o indivíduo acha que se a família dele é heterossexual, a outra não tem o direito de ser diferente, e isso passa a ser um caso de violência, no sentido de discriminar o outro, ou até mesmo no sentido de violentá-lo fisicamente, e que são muitos casos que a gente tem isso no Brasil, aí isso se transforma num problema social muito sério. Tá? E esse é o grande problema que a gente tem no Brasil. A família tradicional, a visão heteronormativa, se traduziu numa sociedade violenta. Se traduziu numa sociedade da discriminação social, que é uma forma de violência, e se traduziu também na violência física. O Brasil está entre os 5 países que mais matam pessoas vinculadas à comunidade LGBT do mundo. Os dados que a gente colocou aí apresentam isso. E isso é uma questão de análise sociológica. Nos últimos 3 anos, segundo o Atlas da Violência, publicado em 2019, esses números cresceram ainda mais no Brasil. Então é um problema social que a gente precisa discuti-lo. Né? Por que a gente tem uma sociedade tão violenta? Né? Quais são as raízes históricas dessa violência? E o que fazer para reduzir essa violência? O ideal é eliminar essa violência da sociedade, mas minimamente reduzir esse problema da violência. Então essa base histórica é fundamental que a gente discuta e que a gente tenha muita consciência do que fazer para reduzir ou, preferencialmente, eliminar esse problema da sociedade. E aí a gente volta lá na primeira questão que a gente falou. Ou seja, para reduzir o problema, para eliminar o problema, a gente só vai fazer isso tirando o lixo debaixo do tapete. Ou seja, a gente só vai fazer isso discutindo com muita clareza e com muita seriedade dentro do ambiente escolar, do ambiente social, do ambiente acadêmico e etc. Então isso é importante a gente ressaltar. Então, para a gente fechar os pontos aqui, tá? Senão daqui a pouco vocês não assistem nem a revisão. Primeira questão, a discussão sobre gênero. O que é gênero, uma classificação mais simples, assim, básica sobre gênero. A questão de gênero na discussão escolar, ou seja, como isso se estabelece lá na Lei de Diretriz e Base da Educação, o que o Conselho Nacional de Educação espera de um estudante de pedagogia no que se refere a essa discussão de gênero, e fechando o circuito que nós temos da violência contra a mulher, contra a comunidade LGBT, fundamentado nas raízes históricas. Então, basicamente, esse é o eixo daquilo que a gente tem na nossa avaliação. Espero ter, de certo modo, contribuído com vocês para essa nossa empreitada avaliativa. Sucesso, valeu!